Olá pessoal, vamos dar início a uma aula de cálculo estequiométrico. Eu sei que é um assunto que você ama de paixão, fala a verdade, né? Eu acho que não, né? Eu acho que você não está nem um pouco animado para ter uma aula de cálculo estequiométrico, né? Você perdeu o seu amor pela química. Meus queridos, cálculo estequiométrico não é um assunto tão difícil assim. Num primeiro momento, nesses exercícios que eu vou resolver com vocês, é importante frisar alguns passos antes de conseguir resolvê-los. Primeiro, todo enunciado ele sempre fornece um dado. Um dado é fornecido e logo na sequência uma pergunta é feita. Você sempre vai ter essa lógica em cálculo estequiométrico. Um dado é fornecido e uma pergunta é feita. Pois o cálculo estequiométrico, como é uma regra de 3, você precisa de 3 números e o quarto acaba saindo por uma multiplicação em cruz. Vamos dar um exemplo. Suponha que nós temos aqui 64 gramas de metano. E eu queira te perguntar qual seria a massa de oxigênio necessária para que isso aconteça, para que essa combustão aconteça. Percebeu que agora eu preciso descobrir qual é a regra, qual é a lei que faz essa reação acontecer. Primeiro passo, feita a leitura do texto, veja quem são os responsáveis pelo dado fornecido e pela pergunta que ele fez. Nós temos aqui o metano e aqui está o oxigênio. Veja que o cálculo estequiométrico está indicando para nós que uma porção de metano é necessária para reagir com 2 porções de oxigênio. Essa porção nós aprendemos que é o mol. E para conseguir fazer o cálculo, nós temos que buscar as massas molares. Portanto, no primeiro momento é interessante você organizar dessa forma. Coloque sempre entre parênteses a massa atômica do elemento químico que você está vendo. Sempre que aparece o próximo elemento químico, no caso o hidrogênio, coloque o número da atomicidade, 4 átomos de hidrogênio, e entre parênteses coloque o número de massa, que sempre será fornecido no exercício. Caso não seja fornecido, é porque já está numa tabela periódica da prova. Esse cálculo aqui no caso vai nos dar um valor... Ops, aqui eu me enganei, né? Aqui é 12, rapaz. Eita, lelê. 12 U's, né? Já estou pensando na resposta, cara. 12 U's é a massa do carbono e 4 vezes 1, que é do hidrogênio. Então, mesmo procedimento que eu tinha mencionado, né? Detalhe que eu só errei aqui. 12 mais 4 dá 16 U's. E agora vem a transformação. Da aula passada nós aprendemos que esse valor corresponde a 16 gramas desde que eu tenha 1 mol desse componente, que é o metano. Agora nós vamos ao próximo, que é o oxigênio. Esse é mais tranquilo, ele sim nós temos 16 U's, mas temos que multiplicar por 2, por conta da atomicidade, o que nos gerará 32 U, o que corresponde a 32 gramas por mol. Feito esse cálculo, nós conseguimos o preço, digamos, de cada porção de metano. Uma porção de metano me dá 16 gramas e uma porção de oxigênio me dá 32 gramas. É como se fosse a xícara. Uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar. Cada substância tem uma massa e a xícara que nós estamos medindo é o mol. Na receita, eu tenho uma xícara de metano e 2 xícaras de oxigênio. Então eu preciso estudar a proporção entre esses dois caras. Eu tenho uma xícara de metano, 2 xícaras de oxigênio. Isso eu sempre vou chamar como os dados da equação. Elas precisam estar sempre juntinhas, os dados da equação. Bom, eu preciso de uma xícara de metano. Qual é a massa por xícara? É 16 gramas, então eu multiplico pela quantidade que a receita me pede. Qual que é a massa de uma xícara de oxigênio? É 32, mas a receita me pede 2, então eu vou colocar 2 vezes a massa de uma xícara de oxigênio. Eis que temos os dados da equação organizados. A partir de agora, você pode ir ao problema.
eu quero saber qual é a massa de oxigênio sendo fornecido essa massa de metano. Então, aqui entram os dados do problema, que sempre vão vir embaixo. Sempre embaixo. Oxigênio é X, 64 aqui. Com essa regra de 3 agora, vamos ao seguinte. Quem tem par, fica em cima. E quem não tem, fica embaixo. Multiplica em cruz, meu caro amigo. Você vai ter 64 vezes 2 vezes 32, tudo isso dividido por 16. Aqui existem algumas facilidades e truques matemáticos, pois o 16 é múltiplo de 32. Dá para dividir tudo por 16, deixando 2 em cima. 2 que multiplica 2 dá 4. 4 vezes 64 vai dar 256 gramas. Essa seria a massa de oxigênio necessária. Feito essa organização, você vai conseguir atacar os próximos exercícios.